Uma professora começou a ser vista andando ao lado de uma sósia do mal, e essa história rodou a Europa inteira. Então, se você curte assuntos mais estranhos do que óbvios, já fica aqui e assiste esse vídeo até o final. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho? E se eu te dissesse que talvez não é só uma sensação, que pode ser que alguém igualzinho a você está ali, te espreitando? O termo doppelganger vem do alemão e significa literalmente andarilho duplo, uma cópia, um reflexo vivo, um gêmeo do mal. Esse gêmeo do mal, ele é descrito como uma cópia nossa idêntica, só que de forma astral. Mas não se engane, normalmente a aparição dele está ligada a mau presságio. Lendas antigas germânicas acreditavam que todo ser humano possuía um duplo fantasmagórico. É como se fosse uma personalidade silenciosa, que te observa, que é maligna e que muitas das vezes é considerada até assassina. 13 meninas acompanhavam essa aula. Enquanto Emily escrevia no quadro, as meninas olharam para o lado e viram uma segunda Emily, exatamente idêntica à professora delas. Essa segunda Emily começava a fazer os mesmos gestos e as mesmas expressões que a professora, mas ela não segurava nenhum gesto. Enquanto a Emily estava aqui, escrevendo no quadro, a versão dela do lado fazia os mesmos gestos que ela. As meninas entraram em pânico e começaram a gritar que a professora virasse para olhar. Só que quando a professora virou, ela não viu nada. Então, só as meninas olharam. Sério, bizarro. Os dias se passaram. E em uma determinada noite, durante o jantar na cantina, Emily estava lá sentada, jantando, segurando os talheres, quando todo mundo ao redor viu que tinha uma segunda Emily atrás dela, fazendo exatamente os mesmos movimentos. Então a Emily estava lá sentada comendo, a sósia estava atrás dela, fazendo os mesmos movimentos, só que sem talher, sem absolutamente nada na mão, só imitando tudo que a professora fazia. A galera entrou em pânico, né? E a cada dia que passava, Emily ficava com uma aparência de fragilidade. Ela tinha um cansaço no semblante, ela ficava sugada, como se realmente alguém estivesse tomando toda a sua vitalidade. Um ano depois do primeiro relato, aquele que uma ficou do lado da outra enquanto escrevia no quadro, 45 meninas se reuniram no hall da escola para esperar uma professora que daria esse dia aula a elas de costura. A professora escalada não era Emily, era outra professora. Essas meninas entraram na sala, se acomodaram e ficaram ali aguardando essa professora vir dar aula. Quando elas olham pela janela, elas conseguem ver a professora Emily caminhando na área externa, no gramado, até porque ela estava em horário de descanso, aquele momento era o descanso dela. Quando de repente a porta abre e Emily entra dentro da sala de aula. Essa Emily era o espectro que entrou, como se realmente fosse da aula, se sentou na mesa lá, na cadeira, na mesa da professora, só que ela ficou com uma expressão completamente vazia, olhando para o nada. Parecia que ela ia dar aula, mas ela nem se movimentava. As 45 meninas não paravam de se olhar super assustadas e tentando entender como a Emily estava do lado de fora e a outra estava do lado de dentro da sala. Então, duas tiveram muita coragem e se aproximaram, tentaram se aproximar daquela Emily que estava sentada. E aí ela tentou manter um contato. A professora não respondia, ela tentou tocar nela, só que quando ela tentou esse contato mais direto, é como se tivesse uma força que realmente impedia com que essas duas alunas que se aproximaram não conseguissem tocar na sósia que estava lá sentada. E a cada tentativa, a sósia ia simplesmente desaparecendo aos poucos até sumir completamente. Todas as meninas saíram correndo e foram até a diretora. A diretora chamou Emily, que confirmou que estava do lado de fora, sentada em seu horário de folga, mas durante esse tempo ela só pensava em uma coisa: nossa, como seria legal dar essa aula de costura para as meninas que eu tanto amo. Então, é como se Emily pensasse e a doppelganger realmente executasse em forma de projeção. A própria colega de quarto de Emily, que também era professora, já estava contando que volta e meia, quando Emily dormia, ela via essa sósia saindo de dentro do corpo da Emily, né, como uma projeção astral, que eu falei anteriormente.
E a fofoca começou a tomar conta da escola. As crianças começaram a falar para os pais, que começaram a tirar as meninas da escola. E, gente, quando mexe no bolso, a diretora, diante desse cenário, né, acabou demitindo Emily, pediu que ela fosse embora, que ela, olha, a gente gosta muito de você, você é uma pessoa muito inteligente, muito legal, mas infelizmente tá causando todo esse alvoroço, a gente precisa que você vá embora. Emily, então, pegou as coisas dela e saiu da escola. Desde então, nunca mais ninguém ouviu falar. Emily nunca mais foi vista. Existem algumas teorias de que talvez a sósia possa ter ocupado o seu lugar e ganhou o mundo, ou, quem sabe, algo pior pode ter acontecido. Mas nada nunca foi registrado. A última vez que Emily foi vista foi no dia de sua demissão. Um relato pessoal meu, eu já tive essa experiência com uma doppelganger. Não era minha, graças a Deus. Mas quando eu era criança, eu morava do lado da casa da minha avó. E tinha uma prima que morava como se fosse no quintal da minha casa. Então era tudo muito pertinho. Eu lembro que eu tava no corredor da minha casa, quando essa minha prima passou muito apressada e muito agitada. Eu a chamei, eu falei: ei, fulana, vem aqui, me conta por que você tá assim tão agitada, onde é que você tá indo lá? Não, eu tenho que ir correndo fazer tal coisa, não sei o que, depois a gente se fala. Foi muito breve. Eu fiquei tipo, o que aconteceu? Isso foi meados de 10 horas da manhã, digamos. Depois eu a vi novamente, era tipo 5 horas da tarde, hora da gente ir pra praça e brincar. E eu falei: fulana, aquela hora, você tava indo pra onde? Você tava assim tão apressada, me conta. Ela, hã? Eu falei: não, eu te vi, né, lá no corredor e tal. Você tava apressada. Ela: não, agora que eu tô saindo de casa. Eu: para de molecagem. Você estava lá assim que eu falei com você. Ela falou: não, eu estou saindo de casa agora. Pode perguntar pra minha mãe. Eu passei o dia inteiro dentro de casa e tô saindo só agora. Eu não sei quem você viu, mas não era eu. E aí, galera, eu não tinha como provar, e eu fiquei extremamente intrigada. E eu fiquei: meu Deus, quem foi que eu vi, pelo amor de Deus? Provavelmente era a doppelganger dela. É a única explicação.